Salve, salve! Eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Levante, toda terça-feira aqui no canal de YouTube da Stand With Us Brasil, a partir das 19 horas, um episódio novo desse podcast que eu faço com Samuel Felber, que hoje me dá a honra de estar presente no estúdio em São Paulo. Salve, salve, Samuel! Bom dia, prazer estar aqui de volta. Depois da sua peregrinação por diversos países, aventuras, trilhas, etc. E Caio Blinder continua na dele. Salve, Caio, onde você se encontra? Eu também fiz minha peregrinação, eu estive num jogo do Brasil-Marrocos, na minha querida New Jersey, voltei aqui para o meu quartel-general em Miami, onde são 9 horas e 17 minutos, horário Trumpland. E aqui 10 horas e 17 minutos no horário do Bom Retiro em São Paulo. A gente faz essa gravação mais cedo só para conferir que tá tudo bem, todos conectados, porque em volta e meia tá um em cada país, mas às 19 horas sempre tem um episódio novo. E hoje na pauta do podcast Levante, o rascunho do acordo de suposta paz entre Estados Unidos e Irã, na verdade, o memorando de entendimento sobre o qual Samuel Felber vai falar bastante, e também o balanço do que está acontecendo na Copa do Mundo, da relação entre os países e muito mais. Eu começo pelo Caio Blinder, nosso correspondente na Copa do Mundo. Já já ele vai falar mais a respeito do jogo da seleção, a gente vai comentar futebol, a gente vai comentar as questões de interseção entre a geopolítica e o esporte. Mas eu quero saber do Caio o que ele achou desse rascunho de acordo de suposta paz, desse memorando de entendimento. Donald Trump hoje falou que o importante é que o Irã nunca vai ter a bomba nuclear, repetiu declarações sobre o inferno na Terra se o Irã ousar fazer alguma coisa nesse sentido, com o enriquecimento de urânio, e tem um debate de fundo aí, se o Trump vai conseguir um acordo melhor ou pior do que aquele que foi feito pelo Barack Obama e que ele acabou rasgando. O que você acha, Caio? Eu tinha me comprometido a não fazer analogias futebolísticas, mas não há dúvida que o Irã se sai melhor nas relações com os Estados Unidos e Israel do que na Copa do Mundo. Está jogando bem melhor nesse jogo de memorandos e etc. Olha, simples. Os analistas, os políticos, os atores, os movimentos militantes, você pode ficar decepcionado, você pode ficar eufórico, mas ninguém pode ficar surpreso com o que está acontecendo. Era bola cantada que em algum momento o Trump ia tomar esse caminho que ele tomou. Ele ia decidir que acabou, né? Mesmo que não tenha um acordo, que não tenha um vago memorando de intenções, ele ia realmente pendurar a chuteira nessa guerra, porque era uma guerra inviável. E eu vou citar a famosa cantora americana Dolly Parton. Uma vez ela deu um conselho para uma cantora mais nova, ela disse o seguinte: olha, se você quer que uma coisa aconteça, promova antes mesmo que essa coisa exista, porque aí você vai obrigar todo mundo a concordar. É isso que o Trump está fazendo desde o começo, né? Então não tem problema. Mas não há a menor dúvida que é vitória estratégica para o Irã. Para o Trump foi o melhor acordo possível. Eu acho que o que ele fez agora, ele entrou mal na guerra, está saindo mal, mas ele tinha que conter o estrago para ele. Basta ver que, desde domingo, o preço da gasolina nos Estados Unidos já foi para baixo da marca simbólica dos $4 o galão. É isso que interessa nesse momento para a base do Trump e para a economia americana, e o resto é muito complicado. Israel, na menor dúvida, é um grande derrotado. Num país normal, o primeiro-ministro desse país pedia demissão. O Netanyahu tomou uma trolha incalculável. Ele já foi um fracasso em 7 de outubro, sobreviveu ao 7 de outubro. Como ele vai sobreviver a essa crise de relacionamento com o Trump? Eu não sei. Ele não pode bater de frente com o Trump, mas se ele não bate de frente com o Trump, ele bate com a própria base política dele e com o resto da sociedade israelense, que está mais ou menos unida na decepção com o caminho, com a trajetória diplomática e de negociações do que está acontecendo nos últimos dias. Eu adoro Dolly Parton, Caio Blinder, principalmente os duetos dela com Kenny Rogers em Islands in the Stream
e We've Got Tonight. Recomendo, procurem no YouTube, muito bons. Você é um redneck, você é um caipirão americano. Eu gosto muito da música country americana e gosto do sertanejo raiz aqui brasileiro também. Samuel Felber, grande entendedor de música, o que você acha a respeito desse que você quer explicar MOU? Não, primeiro, eu gosto muito da Dolly Parton, mas não posso dizer por quê. Em relação ao Obrigado. Em relação ao memorando de entendimento, é tudo especulação por enquanto. Nós estamos aqui, infelizmente, comentando aquilo que foi vazado, aquilo que se assume que está numa possibilidade de algum tipo de acordo entre os Estados Unidos e o Irã. Certamente não é um acordo de paz, é um acordo por mais 60 dias que deixa em aberto praticamente todas as questões fundamentais. O Estreito de Hormuz pode ser que seja aberto sem nenhum tipo de imposição de controle iraniano. Os iranianos não declararam em nenhum momento que abrem mão de controlar o estreito, de cobrar pela passagem no estreito, mas os dois problemas fundamentais, especialmente para Israel nesse possível acordo, são o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos cederam onde não deveriam ceder, como aconteceu com Obama. Está se falando de manter o urânio enriquecido no Irã e não entregar esse urânio para algum outro país. E a questão da presença israelense no Líbano. Os israelenses vão provavelmente ser obrigados a reduzir significativamente a sua presença no sul do Líbano. Isso é uma vitória para o Hezbollah, isso é uma vitória para o Irã, e nós já ouvimos absurdos da parte do presidente Trump dizendo que a Síria teria condições muito melhores de tratar do Hezbollah do que Israel. Está, na prática, propondo que o Estado Islâmico ou a Al-Qaeda entrem no Líbano para lidar com a ameaça contra Israel. Aliás, Caio, como é que fica a situação de Israel nesse embate com os grupos terroristas que o atacam? O Samuel está falando aqui do Hezbollah, como a gente chama aqui aportuguesando, fica ali no sul do Líbano, geralmente, atacando o território norte de Israel. E o Irã está fechando um acordo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão preocupados, por exemplo, em garantir que seja o Hezbollah no Líbano, seja a Jihad Islâmica e Hamas na faixa de Gaza, sejam os Houthis no Iêmen, que eles não ataquem mais Israel, ou Israel, com esses eventuais recuos aí que façam parte desse memorando de entendimento, pode ficar mais vulnerável? Quer dizer, você acha que os grupos terroristas vão respeitar algum tipo de acordo? Não, é óbvio. De cara, a única exigência do Trump, por enquanto, que deixou ele enfurecido, é para Israel não atacar o Hezbollah. Ele não exigiu que o Hezbollah não ataque. E tudo que hoje em dia, infelizmente, eu devia ficar quieto, evitar palavrões, hoje em dia, sempre que o Trump se refere ao Netanyahu, é fucking para lá, fucking para cá, ele está colado à expressão fucking. Desculpa, é o dia inteiro essa coisa agora. O primeiro-ministro de Israel é tratado de forma profana pelo país mais poderoso do mundo. O Netanyahu foi lá e lambeu o dorso barrigudo do Trump e é tratado dessa maneira. É uma situação constrangedora para o primeiro. Ele está numa saia justa. O que ele vai fazer agora? Não tem o que fazer. Claro que não. Ninguém vai respeitar nada, sabe? Não tem um acordo estratégico. De certa maneira, é uma capitulação americana. O Hamas está vivo, Jihad Islâmica está viva, Hezbollah está vivo, o regime iraniano está vivo. Claro que foram enfraquecidos, degradados militarmente. Mas quando você negocia diretamente os dois lados, o que o Trump está fazendo agora? Ele está legitimando o regime iraniano como ele existe. Você pode dizer, não, tem uma ala assim, uma ala assim. Não, ele está negociando com o regime islâmico. E vai mandar o Vance, o J.D. Vance, eventualmente assinar o acordo com o cara que estava na linha lá para ser morto por Israel até semanas atrás, o Galibaf.
sabe? Então, não tem, claro que é uma saída americana, é uma saída para conter os estragos, como os americanos saíram do Afeganistão, como saíram do Vietnã, sabe? Você entrar numa guerra dessa, esse é o problemão, o grande problema que existe. E a última ironia, e o Trump sendo, o Trump, para que ele está mandando a conta? Para os países do Golfo Pérsico, né? Agora vocês pagam aí, pagando a conta não da reconstrução. O Sam tinha comentado a semana passada, não, o dinheiro que ele ia dos fundos iranianos congelados serviu para a reconstrução, não, vão servir para a reconstrução do próprio Irã. Porque, na verdade, o que está acontecendo agora é um suborno. Sabe, o Irã está sendo subornado para aceitar acordo como está, e o Trump vai mandar a conta para o Catar, que, de certa maneira, vai gastar uma grana desgraçada, mas está por cima. O Catar está por cima outra vez. Hoje, na França, na reunião do G7, quem o Trump elogiou sem parar? O emir do Catar. Esse grande emir do Catar, meu grande aliado, é o emir do Catar, não é o Netanyahu. Não são os países europeus. Os aliados deles são o emir do Catar e o Putin. Essa é a situação hoje do Oriente Médio. Samuel, eu sei que você quer comentar também esse assunto, mas só levantando uma bola aqui, como o Caio está dizendo, o Trump tem preocupações políticas, preocupações eleitorais nos Estados Unidos. Então, para ele conseguir algum tipo de acordo, mesmo que eventualmente prejudicial ou arriscado para Israel, leva a uma queda no preço dos combustíveis e, eventualmente, a uma redução do desgaste, da redução da impopularidade às vésperas de eleições legislativas de meio de mandato lá nos Estados Unidos. Agora, como é que fica a situação do Benjamin Netanyahu em meio à corrida eleitoral em que ele é criticado pela oposição israelense? Realmente, o Netanyahu está numa situação muito complicada politicamente por causa do resultado dessa guerra e de forças internas israelenses que, por um lado, estão criticando o acordo que os Estados Unidos estão fazendo, a revelia de Israel, e nós temos indícios muito sérios de desavenças mais profundas entre Netanyahu e Trump. Da mesma forma como na primeira grande operação contra o Irã, o presidente Trump impediu uma onda de ataques que estava prevista, já estava a caminho de bombardear o Irã. Agora, mais uma vez, havia uma previsão de um ataque que já estava sendo articulado uma hora antes da decolagem dos aviões da Força Aérea Israelense. O presidente Trump exigiu que o ataque fosse cancelado. Isso representa um empecilho estratégico para Israel, que vê os seus interesses completamente diferentes dos interesses dos americanos, e o Netanyahu provavelmente está criando uma armadilha para si mesmo, porque vem dizendo que se houver indícios de que o Irã retoma o seu programa nuclear, os israelenses se veem no direito de bombardear o Irã. Se as coisas no Líbano não se acalmarem, isso vai gerar um novo atrito entre Netanyahu e Trump, e a oposição israelense está usando todos esses elementos para promover a sua própria campanha eleitoral. Então, como o Caio colocou muito bem, o Netanyahu vem se enfraquecendo depois do 7 de outubro, especialmente agora com a incapacidade de definir o tema do Irã. Mas vamos também ser justos e equilibrados em relação ao que aconteceu com o Irã. O programa nuclear iraniano está enterrado no fundo de 3 centrais de desenvolvimento nuclear. Ele foi atrasado, se estima que em 20 anos, e certamente a indústria bélica iraniana sofreu um revés. Mas se todos esses bilhões de dólares forem realmente liberados e inseridos na economia iraniana, eles não vão beneficiar a população, eles vão beneficiar o regime e vão permitir uma reconstrução dessa capacidade. Muito bem. Lembrando isso aí, claro, desculpa, Diga, rápido. Outro grande derrotado desse desfecho é, sem dúvida, a população iraniana. Não há a menor dúvida. Porque se o regime sobrevive, ela é massacrada.
Irã, que empatou em 2-2, fez o gol de empate, inclusive estava perdendo contra a Nova Zelândia na sua estreia na Copa do Mundo. Foi ontem à noite, a gente está fazendo essa gravação na terça-feira, o jogo foi segunda, o último jogo da segunda-feira, aliás, com um golaço, uma inversão de bola perfeita, depois um cruzamento perfeito, um cabeceio perfeito, 2-2 Irã e Nova Zelândia. E é dessa interseção da geopolítica com o esporte que a gente vai falar agora no nosso quadro especial de cobertura da Copa do Mundo, Levante a Copa. Solta a vinhetinha, produção. Muito bem, aliás, são 5 países ali do Oriente Médio, fora o Egito, né, que a gente coloca ali no continente africano, que tem 10 seleções, mas do Oriente Médio você tem Arábia Saudita, Catar, Irã, Iraque e Jordânia participando da Copa do Mundo. Mas antes de falar sobre a relação entre os países, eu quero o depoimento de Caio Blinder, de quem esteve presente no estádio na estreia do Brasil. Brasil 1, Marrocos 1, aquele empate que decepcionou muita gente, mas quem assistiu ao último episódio do Levante não se impressionou, porque eu alertei aqui que a seleção do Marrocos era muito boa, que era muito boa coletivamente, que tinha um cérebro, uma mente criativa que o Brasil não tem há 24 anos, que é o Brahim Dias, e que a gente não podia ter deixado o Brahim Dias livre. E o que aconteceu? Paquetá dominou mal uma bola, tocaram ali no meio para o Brahim Dias, que fez um lançamento perfeito para que o atacante ali naquela situação empurrasse a bola na saída do nosso goleiro Alisson, e o Marrocos acabou fazendo aquele gol, mas felizmente Vini Júnior empatou para a seleção brasileira. Como é que foi, Caio Blinder, assistir a esse jogo do estádio? Bem, foi como você falou, né? Dá para ficar decepcionado, mas não surpreso, igual geopolítica. Não estava, né? E a torcida brasileira gritava lá, põe o Henry, né? Gritava. Eu estava lá no Puleiro com minha filha, né? Apesar do preço altíssimo que ela pagou, deu de presente para o papai. A torcida brasileira em geral é bacana, mas eu queria fazer um comentário sobre relacionamento das torcidas. Torcida marroquina super legal, sabe? Assim, pessoal bom astral, família, sabe? E tratando muito bem os brasileiros. Mas eu estava numa ala ali da arquibancada, lá em cima, com um bando de bebum brasileiro, mas chegaram bêbados para o jogo. E começaram a insultar um marroquino ali, um torcedor marroquino. Mas o brasileiro é ignorante, sabe? Não sabe que os marroquinos entendem espanhol. Eles falam espanhol. Então, o marroquino estava entendendo tudo. Uma hora o cara levantou e começou a esculachar o brasileiro. Aí precisou de uma mediação diplomática ali de mulheres brasileiras e mulheres marroquinas para evitar um quebra-pau. Eu fiquei decepcionado com essa turma de brasileiro. Queriam linchar o coito do marroquino. O coitado estava sentado no meio da torcida brasileira, com uma cartolina, enchia o saco a cartolina do cara, que ele levantava, atrapalhava. Mas queriam agredir o cara. Sabe? Quase tivemos uma guerra Brasil-Marrocos ali no puleiro do estádio MetLife. Sabe? E eu dou parabéns aos marroquinos. Educados, bom astral, com ótimo batuque, de cima uns tambores super legais. Sabe? Então eu gostei muito da torcida marroquina, mais do que, pelo menos, essa ala da torcida brasileira. Tinha tudo homem cafajeste, bêbado e cafajeste. Não honraram a pátria. Isso é exceção, né? Porque a gente viu... Não, eu fui muito claro. Claro. Onde que eu estava? Ali eu tive o azar de sentar com um bando de bebum brasileiro. Pois é, porque o carinho entre brasileiros e africanos ficou absolutamente cristalizado ontem com a repercussão das defesas do goleiro Vozinha de Cabo Verde. Esse cabo-verdiano, como nós aprendemos a falar durante essa Copa do Mundo, ele conseguiu mais de 7 milhões de inscritos ali, de seguidores, na verdade, no Instagram, depois de todo o mutirão feito ali pela cobertura da Cazé TV, e ganhou o carinho aí de uma multidão de brasileiros no empate em 0-0 com a Espanha. Então o Caio viu alguns bebuns ali entrando em conflito com os marroquinos. O pessoal adora o Brasil. Tinha muito gringo com camisa brasileira. Tem uma história incrível, o Sérgio Dávila e a Patrícia Campos Melo,
grandes correspondentes, cobriram muitas guerras no Oriente Médio. O Sérgio Dávila contou para mim uma vez o seguinte, uma maneira de ele chegar num lugar e ganhar popularidade e conseguir fontes no Oriente Médio, ele levava camisetas da seleção brasileira e começava a... Porque o pessoal, sabe, as crianças, porque realmente o Brasil é idolatrado, a seleção brasileira é idolatrada. Eu fui claro, eu tenho que ser honesto, sabe? Eu não quero ser sensacionalista com essa história que eu contei dos bebum, mas óbvio que é uma coisa, estádio é legal, eu não ia em estádio há muito tempo. Sabe? Você tinha famílias brasileiras com bebês, eu acho uma loucura, estava um calor de 32 graus ali. Mas, sabe, é um lugar tranquilo, um lugar super seguro. Você traz bebê. Eu vi bebê de meses, sabe, com famílias, com camisa brasileira, o bebê super bacana. Sabe, e o astral é bom, era um astral legal no estádio. E muito marroquino, impressionante, uma massa marroquina ali no estádio. 80 mil pessoas lotaram o MetLife. Pois é, eu estive no Marrocos quando eu estudei na Espanha, ali entre 2003 e 2004, e os marroquinos amam o Brasil. A gente passava um grupo de brasileiros e eles ficavam gritando Romário, Ronaldo. Eles adoram o futebol brasileiro. Samuel Felber, nosso grande conhecedor de futebol. Os marroquinos conhecem nomes de mais jogadores do que eu. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui eu dica, falei Samuel, o Romário não joga mais, viu? Essa é uma dica. Ele não está na seleção agora, não. Ele está comentando, mesmo sendo senador, né? Mas isso é uma outra discussão. Bom, pois é, continua sendo remunerado como senador. Agora, Samuel, falando em Marrocos, rapidamente, tem uma relação entre Marrocos e Israel que merece um destaque? Sim, Israel e Marrocos têm uma relação muito antiga, especialmente fundamentada na origem de uma boa parte da população sefaradita em Israel, que são originários do Marrocos, foi um dos países da África que teve uma das maiores comunidades judaicas, se não a maior, e que foi relativamente pouco hostil a essa comunidade judaica depois da criação do Estado de Israel. Nós tivemos um êxodo de praticamente 800 mil judeus de todos os países árabes e o Marrocos sempre teve uma postura completamente diferente. Depois houve uma aproximação muito maior, relações diplomáticas a partir do momento em que foram assinados os acordos de Oslo. Depois, com a segunda intifada, houve um afastamento e os acordos de Abraão de 2020 trouxeram o Marrocos de volta para essa relação. Então, há uma afinidade cultural muito grande por causa desses descendentes dos judeus marroquinos em Israel, e há interesses geopolíticos comuns que voltaram a entrar na pauta, especialmente depois dos acordos de Abraão. E Caio Blinder, a África do Sul, na estreia da Copa do Mundo, perdeu de 2-0 para o México. Aliás, um dos poucos países aí africanos que tiveram derrota, o outro foi a Tunísia, que perdeu de 5-1 para a Suécia, mas a maioria das seleções africanas estão dando muito trabalho nessa Copa do Mundo e a seleção de Marrocos, repito, está bem afinada. Agora, você percebeu vaias para a África do Sul entre os próprios torcedores de outros países africanos? Por que a África do Sul está desgastada no próprio continente? Primeiro eu vou dar uma de Paulo Salim Maluf e de Trump. Eu vou responder uma pergunta que você não fez. Primeiro é o seguinte, pegando a bola do Samuel rapidinho, eu fui fazer uma pesquisa, é incrível as relações de Israel com o Cabo Verde. Cabo Verde é a bola da vez, né? Vamos falar um pouquinho mais de Cabo Verde. É o seguinte, primeiro, Israel tem ótimas relações diplomáticas e políticas com o Cabo Verde. Há jogadores do Cabo Verde que jogam nos times de Israel. E é interessante, como a gente sabe, pelo menos a comunidade judaica, houve uma imigração de judeus marroquinos para a Amazônia, para o Pará, para o Amazonas, vieram no século XIX, né? Começaram a chegar no começo do século XIX. Mas também houve os comerciantes judeus marroquinos foram para o Cabo Verde. Mas eles acabaram se assimilando. Por quê? Porque foram sem mulheres, acabaram casando. Mas há uma herança cultural e religiosa de judeus marroquinos, inclusive no Cabo Verde, e muita gente no Cabo Verde tem sobrenomes sefaraditas.
Benchimol. Tá? Tipo, Benchimol é um sobrenome que existe no Cabo Verde em função da vinda desses judeus marroquinos. Bem, já dei de... Agora vou à sua pergunta. Sim, tivemos muitas vaias, porque muita gente ainda associa a África do Sul com o país, o chamado país da nação arco-íris, o país que acabou com o apartheid há pouco mais de 30 anos, o país do Nelson Mandela, etc, etc. Mas isso é história. A África do Sul hoje é um país muito diferente. Os africanos que estavam no estádio Azteca, da África Negra, estavam vaiando a África do Sul e torcendo pelo México. Porque a África do Sul hoje é um país, ela é conhecida, número um, é um país que está na linha de frente contra Israel, no Tribunal de Haia, nessa questão na acusação de genocídio, mas ela está enfrentando acusações virulentas e justas de xenofobia, discriminação e ataques contra imigrantes africanos no país. Eles são hostilizados, são deportados, inclusive são mortos pela população local. Eles não são bem-vindos na África do Sul. São de Moçambique, Malawi, da Nigéria, são muito maltratados na África do Sul, que não tem nada a ver com a imagem que a gente tinha do país arco-íris. É um país governado por um partido que é muito parecido com o PT, está no poder desde 94, Congresso Nacional Africano, muito notabilizado pela corrupção, pelo clientelismo e também por essa hipocrisia. Enquanto fica acusando Israel de um monte de coisa nos tribunais internacionais, não faz o seu dever dentro de casa e maltrata e é xenófobo com imigrantes que vão buscar trabalho. A África do Sul, apesar de todos os seus problemas, é o país mais industrializado da África do Sul. Ela é um imã, ela atrai gente de todos os países da região que vão lá buscar emprego e uma vida mais próspera, sabe? Então, tudo que eles condenam o Trump, eles fazem a mesma coisa que o Trump faz em relação nesse discurso e na prática de xenofobia. Muito bem, apesar das tensões, dos conflitos existentes nesses países, no mundo, eu estou adorando aqui essa interseção de geopolítica com a Copa do Mundo e tenho certeza que traz muitas curiosidades para todo mundo que está acompanhando. Falando nisso, Samuel... Felipe, fala de futebol. Primeiro eu quero falar um balanço rápido. Para onde vamos, Felipe? Não quero geopolítica agora. Para onde vamos? Para onde vamos? Na seleção brasileira, você quer dizer? Na turma de Carlos Ancelotti? O que você quiser falar sobre Copa. Então, eu repito, o Brasil não tem uma mente criativa, um cérebro, um camisa 10 que distribui as jogadas. E apresentou um outro defeito na estreia, que foi a questão da saída de bola. O Samuel Felps não sabe exatamente o que é saída de bola no futebol, mas é quando o goleiro e os zagueiros tentam levar o time para o meio-campo, para o ataque, na saída de bola da área defensiva para o meio-campo e dali para frente. E o Paquetá, por exemplo, que recebeu de costas 2 bolas, errou 2 domínios, então foi mal, precisa treinar esse fundamento ou precisa jogar mais para frente com outros jogadores, de preferência volantes mais técnicos que saibam sair a bola. Casemiro não conseguiu fazer isso, ele é titular há bastante tempo, mas correu pouco, virou meme nas redes sociais, a volta dele devagar para marcar a seleção de Marrocos, também errou passes. O Bruno Guimarães, que tem ficado um pouco acima da média dos demais, não apareceu tanto no jogo. Agora, o Ancelotti, eu gosto dele porque ele não espera tanto. Então, no intervalo, houve várias modificações. Quem estava jogando mal saiu. Ele trocou o Ibanez na lateral direita, que não estava bem, pelo Danilo, que eu considero mais consistente, não por ser Flamengo e o Danilo ser do Flamengo, mas ele, de fato, é um bom jogador. O Fabinho entrou no lugar do Casemiro, fechando melhor ali o meio-campo e ajudando muito mais na saída de bola. E o problema é mais ali do meio para frente, em que a única figura indiscutível no momento é o Vini Júnior. Você vê que cada brasileiro, muitos não conhecem esses jogadores, né, porque jogam no exterior e não acompanham, mas cada brasileiro vai ter uma escalação diferente. O Endrick está sendo muito pedido pela torcida para entrar no ataque do lado do Vini Júnior. Eu preferia o João Pedro, que o Ancelotti não convocou para chamar o Neymar. Neymar continua se recuperando de lesão, ainda deve demorar um pouquinho, então não vai jogar contra o Haiti, que é esse jogo dessa sexta-feira. Então o Ancelotti vai ter que mexer aí do meio campo para frente, tem o Matheus Cunha como opção, tem o Luiz Henrique que entrou no segundo tempo e outros jogadores. Mas enfim, isso é só um resuminho aqui sobre a seleção brasileira. Diga, Samuel. Felipe, então talvez o Brasil surpreenda e seja Cabo Verde e derrote a superpotência Haiti.
pelo menos empate com o Haiti. Não, a tendência torcer é pro Brasil, ganhar do Haiti, o Brasil é obrigação de virar ganhar um com Cabo facilidade. Verde. O Brasil virar um Cabo Verde agora. Não, eu Fala. só queria dizer que eu espero que o nosso público esteja gostando, porque eu estou ouvindo mais análises sobre futebol do que eu ouvi na minha vida inteira. Nosso público adora. Depende de como o Brasil se comportar, pode demorar pouco tempo. Muito bem, Samuel, mas voltando aqui para a interseção da Copa do Mundo com a geopolítica, a Stand With Us Brasil publicou nas redes sociais a imagem de uma bandeira do Irã pré-revolução de 1979. O que isso significa nesse contexto? Isso significa que uma população de exilados iranianos, uma boa parte deles refugiados, entre aspas, dessa Revolução Islâmica de 1979, está instalada na Califórnia, numa região que inclusive tem um apelido ligado a Teherã. E não foi só essa bandeira que apareceu. Eu vi fotos também de cartazes lembrando o assassinato de 42 mil iranianos em janeiro deste ano. Portanto, eu imagino que a presença de torcedores iranianos no estádio na Califórnia seja muito mais ou basicamente de iranianos que vivem lá ou exilados em outros locais do Ocidente do que iranianos que tenham vindo agora, provavelmente não teriam conseguido visto também para entrar nos Estados Unidos. Não tiveram visto. Não tinha iraniano, eles não tiveram visto para vir do Irã. Os próprios jogadores iranianos estão em Tijuana. Sim, por um dia. Acabam o jogo, tenham visto por um dia. E não era, na verdade, a FIFA proibiu a exibição dessa bandeira pré-revolução e teve coisas fantásticas no estádio. Torcedores levaram um pedaço da bandeira e costuraram a bandeira dentro do estádio para poder exibi-la, ou trouxeram escondidas, ou os fiscais lá americanos estavam um pouco se lixando, e tudo bem, sabe? Não deixaram o pessoal passar com a bandeira. Eu tenho uma ideia para o próximo jogo. Eles podem fazer cuecas com um pedaço da bandeira iraniana e usam as cuecas depois para costurar no estádio. Boa ideia, boa ideia. O nosso comentarista de moda. Agora, Samuel, um ping-pong aqui rapidinho. O que você pode falar atualmente sobre um desses países? Pode escolher um ou dois do Oriente Médio que estão na Copa do Mundo. Arábia Saudita, Jordânia, Irã, Iraque, além do Catar. O que você pode trazer aqui de um contexto de curiosidade? Olha, Jordânia me chama a atenção como um país que nunca se ouviu falar sobre futebol jordaniano. Eles têm relativamente muito poucos recursos e eu não sei como estão as tabelas de jogos para essa fase ou para a próxima, mas seria muito interessante se houvesse um jogo entre Irã e Arábia Saudita ou Irã e Jordânia que caracterizaria esse conflito recente no Oriente Médio. Seria interessante ver o comportamento desses jogadores num campo de futebol. Caio, você já falou sobre o Catar. Tem alguma palhinha para a gente sobre Iraque, por exemplo? Sobre a própria Arábia Saudita, que empatou em 1-1 com o Uruguai? O que está acontecendo nesses países nesse momento? A Arábia Saudita é no plano de marketing global da FIFA, ela realmente é o local que a FIFA é uma mina de ouro, né? Então eles querem realmente tratar a Arábia Saudita como uma superpotência futebolística, sabe? Essa é a grande jogada. Não é à toa que tentaram levar esses super talentos, o Cristiano Ronaldo, sabe? Esse tipo de gente, porque dali é um trampolim para o Oriente Médio, né? Então, assim, você pode falar o que você quiser da FIFA, mas com marketing global realmente não tem sabe? Hoje o mundo que está tudo é nicho, tudo é fragmentado, mas Copa do Mundo é um daqueles eventos que realmente congrega a população do planeta. Então, todo mundo reclama disso, daquilo, a Copa vai... Mas na hora H, tá todo mundo vendo o jogo. Menos eu. Mas deixa eu fazer um comentário para mostrar que eu não sou totalmente ignorante. A gente deixa essa O Uruguai não ter ganho da Arábia Saudita é uma surpresa, não é? Olha, o time da Arábia Saudita é bom, ganhou da Argentina no primeiro jogo da última Copa, que a Argentina acabou campeã.
Então a Argentina teve uma reviravolta, se arrumou ali na fase de grupos. Então, assim, não é uma surpresa tão grande, porque a Arábia Saudita costuma dar trabalho. Mas, de fato, o Uruguai poderia ganhar, só que está desfalcado do Arrascaeta do meu Flamengo, que é o cérebro do time. Fala, Samuel. Não, eu também vou colocar aqui a minha solidariedade excepcional nesse momento aos nossos vizinhos argentinos. A Argentina vai jogar com o Irã e, se não me engano, vai jogar com a Argélia também, não? Argélia, acho que sim, não sei, não estou com a tabela. Ok, Estamos gravando... mas quando a Argentina jogar com o Irã e com a Argélia, excepcionalmente eu vou torcer pela Argentina. Na verdade, tem aquele cenário que eu já comentei a semana passada. Há um cenário de um jogo Estados Unidos contra o Irã em 3 de julho. Ia ser uma coisa fenomenal. Na véspera do aniversário dos 250 anos da independência americana, né, o Irã e Estados Unidos. Dependendo dos caminhos que cada um tomar agora nessa fase eliminatória. Exatamente. E, Caio, só para fechar... Teve uma reportagem do New York Times que nós dois lemos sobre a relação entre Donald Trump e o Infantino, né, o presidente da FIFA. Alguma palhinha a respeito dessa relação? O presidente da FIFA tem sido criticado por ser muito complacente ali com Donald Trump, evidentemente com interesses que muitas vezes são vistos como interesses particulares dele. O que você avalia? Não, total. É uma relação... Ele é obsequioso com quem está no poder, sabe? Vamos lembrar o seguinte... Onde foram as 2 Copas anteriores a essa? Na Rússia do Putin e no Catar do Emir, sabe? Então, lembrando que, sabe? Então, o Infantino... A história foi clássica, que a FIFA alugou um escritório na Trump Tower, na Quinta Avenida de Nova York, né? Fazendo um favor pessoal para a família Trump e nunca usaram o escritório. Ou seja, pagaram uma grana para a família e tal. O Catar é um negócio... Você falou do Catar, lembrando uma coisa óbvia, sabe? A grande Copa, em termos de qualidade futebolística no mundo, não é a Copa do Mundo, mas é a Copa dos times ou o Champions League na Europa. Quem ganhou, Samuel, você sabe quem ganhou a Copa o mês passado? A Copa ou o Champions League? Não sei. O Paris Saint-Germain, o time francês. Quem é o dono do time? Não tenho a mínima ideia. É o Trump? Conta pro Samuel. Fala aí, dá Caio, uma notícia pro faz Samuel. a sua avaliação. É o Catar. O dono do time é o Catar. O governo do Catar é dono do time campeão de futebol da Europa. O que mostra o chamado soft power de um país como o Catar. O poder do Catar é impressionante. Não é só a grana, mas soft power. Tudo que eles têm. A gente sabe o que é o Catar. O que eles mandam de soft power. Então eles têm. Então Infantino, ele se dá com esses caras. Ele morava no Catar. Ele tem cidadania do Catar. O cartolão da FIFA tem cidadania do Catar. Então ele se dá com ele faz média com todo mundo. Ontem à noite ele foi lá no vestiário se encontrar com os jogadores do Irã. Sabe? Aquela situação meio... Tá vendo? Reclamando. Falei que não é para assistir jogo de futebol. Oi? Falei que não é para assistir jogo de futebol. É tudo política. Não, tem futebol também. Tem futebol também, mas tem a política por trás e tem tudo junto e misturado aqui no podcast Levante. Esse pagamento aí para a sala ligada aos negócios da família Trump, isso me lembra dono do Banco Master aqui no Brasil, Daniel Vorcari, fazendo pagamentos para ter boa vontade das pessoas. E o Donald Trump, ele exige muito isso, né? Que a pessoa se submeta a ele, que se ajoelhe diante dele para ele ter uma boa relação. Ficou muito marcado na minha cabeça quando o Benjamin Netanyahu, quando primeiro-ministro de Israel, num jantar ali com Donald Trump, se levantou com um envelope na mão para mostrar que ele estava propondo o nome de Donald Trump para o Prêmio Nobel da Paz. E o Caio, como bem comentou, agora fica nessa situação criticada internamente em Israel em razão das decisões dos Estados Unidos, que são muito mais voltadas aos interesses do próprio Donald Trump. Então, Felipe, eu acho que o Netanyahu não vai repetir a meta, não vai dobrar a meta de oferecer. Mas, na verdade, 2 coisas viram. Primeiro, o Infantino deu o Prêmio da Paz, inventou o Prêmio da Paz da FIFA para o Trump, para puxar os... Por que ele deu um Prêmio da Paz para o Trump? Agora, é o seguinte, na verdade, o Trump pode se autopresentear com o Nobel da Paz. Ele acabou uma guerra que ele próprio começou. Então, ainda não acabou.
Não, assim, mas eu falei o Trump, lembrando da Dolly Parton do começo do programa. Ele cria uma situação que ele criou a paz. Ele é o incendiário que apagou o incêndio. O incendiário que apagou o incêndio. Olha só que tirada de Caio Blinder. Então o Trump não ficou com o Nobel da Paz, mas ficou com o prêmio FIFA da Paz entregue ali pelo Infantino. Vamos ao prêmio Bom e Mau Retiro dessa semana no podcast Levante. Solta a vinhetinha. Muito bem, eu começo por você, Samuel Feldberg. Para quem vai o seu prêmio Bom Retiro? Eu vou dar só Mau Retiro. Vou dar o Mau Retiro para o conteúdo do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, porque se realmente o que tiver lá é o que os rumores estão dizendo, vai ser muito ruim, vai ser equiparado ao acordo que foi feito pelo Barack Obama em 2015, deixa Israel numa situação extremamente vulnerável e, eventualmente, permite que o Irã continue se comportando da forma como vinha se comportando até os ataques israelenses e norte-americanos contra a infraestrutura militar e nuclear do Irã. Então, mau retiro para quem formulou o memorando e para quem vai eventualmente implementá-lo. E como Samuel Feldberg também é cultura, como é que é memorando de entendimento em inglês, Samuel? Memorandum of Understanding. MOU. MOU. Fala, Caio Blinder. O meu prêmio, eu vou ser muito mais profundo do que o Samuel, de longe. Eu só vou dar um bom retiro e vou dar pro Vozinha. Para mim, é a semana do Vozinha. Eu não quero falar eu quero falar só do Vozinha. O goleiro de Cabo Verde, só para deixar claro para quem não entendeu ainda, para quem é como Samuel, fora do mundo do futebol. Algum outro prêmio, Caio? Não, Vozinha é o prêmio. Essa semana. Eu vou dar um bom retiro, eu vou ser puxa-saco. As torcidas estão muito legais nos estádios. É uma festa estar em estádio, em Copa do Mundo. E você vê coisas... Vou dar um outro exemplo rápido, outro prêmio. Lawrence, cidade no Kansas City, estado de Kansas City. É no meio do nada, nos Estados Unidos. Lawrence é uma cidade famosa, que tem o famoso filme O Day After, lembra do Apocalipse lá, nuclear e tal. Lawrence recebeu de braços abertos e se confraterniza com a Argélia. A seleção da Argélia está lá em Kansas City. Isso está acontecendo em todas as cidades americanas, sabe? As cidades americanas estão recepcionando de forma calorosa os times e as torcidas que estão vindo de todas as partes do mundo e realmente, por incrível que pareça, dá para despolitizar um pouco a situação, sabe? Dá, e em Copa do Mundo tem essa espécie de memorando de entendimento que dá para encarar numa boa. Você não está preocupado se a Argélia... Aliás, você acha que Kansas City sabe o que está acontecendo na Argélia? Não. Mas como eles estão lá, em Lawrence, lá pertinho de Kansas City, eles estão recebendo muito bem a delegação argelina na Copa do Mundo. E apesar, evidentemente, das brincadeiras, das rivalidades, é bom sempre distinguir os governos, os regimes e os jogadores de futebol, as torcidas, os torcedores que estão lá presentes na Copa do Mundo, porque há muitas nuances aí e não necessariamente os torcedores defendem os regimes autoritários dos países que assim o são. Aliás, o Caio falou de festa lá em Times Square, Nova York, também está tendo muita batucada brasileira, os vídeos estão viralizando nas redes sociais, os argentinos também fizeram batucada, então tem todo um clima de festa aí de Copa do Mundo que distrai o Brasil. São milhões de brasileiros assistindo aos jogos mais exóticos de todos. E a gente pergunta, quem é que está trabalhando? Aqui no Podcast Levante a gente continua trabalhando. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse episódio. Semana que vem tem mais na terça-feira. E olha só, um aviso muito importante. Estaremos na nossa caravana do Podcast Levante em Salvador e Curitiba. Salvador vai ser dia 23 de julho, uma quinta-feira, Salvador na Bahia. E Curitiba, dia 12 de agosto, uma quarta-feira. Então, pessoal de Salvador e Curitiba, já anote aí na agenda e fique ligado nas redes sociais da Stand With Us Brasil para quando começar a venda de ingressos nos links dessas plataformas de venda, vocês comprarem e poderem assistir de perto a nossa apresentação, discutindo as questões do mundo. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau.
O podcast Levante é uma produção da Stand With Us Brasil. Captação e edição Gabriel Cosman. Direção e finalização Michael Burstein. Identidade visual Camila Schmilber.